Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do E Aqui, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos explorar como a inteligência artificial está impactando a experiência do cliente e redesenhando operações comerciais. Hello, eu sou Andréa Mello, estrategista especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e diretor de fotografia. Sejam bem-vindos. A nossa convidada de hoje é CEO da Abai Brasil, o braço nacional de uma empresa espanhola especializada em terceirização de processos e transformação digital, voltado para relacionamento com os clientes. Ela tem uma trajetória sólida em gestão de equipes comerciais e desenvolvimento de soluções estratégicas. Nossa convidada já liderou equipes na Concentrix, Proxys e Voxline. Simone de Paula, seja bem-vinda ao E Aqui Podcast. Muito obrigada, estou me sentindo honrada, um pouco nervosa, claro, né? Mas me dá entusiasmo de falar sobre esse tema que para mim, obviamente, é super relevante e muito conectado ao tema de vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada. Queria te pedir, Simone, primeiro para contar pra gente o que te atraiu nesse universo do relacionamento com o cliente, gestão, né, dessas grandes operações de atendimento. Como que você caiu nesse universo, enveredou por essa trajetória? Olha, eu realmente caí. Eu caí nesse universo há um pouco mais de 20 anos. Já nasci na área comercial. Já vendi de tudo na vida. Inclusive, aos 13 anos, comecei vendendo sapatos. Depois eu achei que cresci um pouco mais quando eu fui para outros setores da loja vender roupas. Enfim, aos 13 anos. Olha que incrível. Mas entrei no mundo corporativo já aos 16 anos e nunca mais parei. No BPO, ou Contact Center, como quiser chamar esse setor, hoje a gente chama de BPO, eu entrei tem um pouco mais de 20 anos, entrei direto na área comercial, né? O objetivo era convencer as grandes empresas que o relacionamento com o cliente era importante. E aqui estou. Assumi o desafio na Abai Brasil. Tenho um pouco mais de 5 meses. Estou aprendendo ainda. Quando eu vou tratar assuntos relacionados ao assunto comercial, eu domino, né? Eu vou com toda a propriedade que eu possa ter. Mas existem coisas que eu ainda estou aprendendo. A parte boa de trabalhar com os espanhóis é que eles não dão muito tempo, né, para aprender. Então, a gente tem que aprender já jogando. Trabalhar com a experiência do cliente é o que me encanta, é o que me move e é o que me faz estudar cada vez mais, entender cada vez mais como a tecnologia pode agregar valor na nossa experiência, né, como consumidor, porque somos um, né, no final do dia todos nós somos um consumidor. Então, foi assim que eu caí, né, no segmento, atendendo os clientes literalmente ali no balcão. E agora, ali fazendo gestão de como oferecer, de fato, uma melhor experiência. Simone, a tua área sempre foi uma área muito marcada, quando a gente fala de atendimento ao cliente, pelos impactos da tecnologia, desde o surgimento do telefone, que aí permitiu você conseguir conversar com o teu cliente por linha, a internet, que aí trouxe também mais um canal de atendimento, seja por e-mail, seja atendimento conversacional. E agora a gente tem mais uma tecnologia na pauta, que é a inteligência artificial. Queria te pedir para compartilhar um pouco com a gente da tua visão desse impacto que a tecnologia, de uma forma mais abrangente, traz para essa área de atendimento ao cliente, e aí depois mais precisamente esse momento da inteligência artificial, se ele tem algo de diferente ao longo dessa jornada ou não, ou se é só mais uma tecnologia. O nosso negócio começou ali como inovação, posso dizer há 10, 12 anos atrás, que a gente chama de omnichannel ou multicanalidade, né? Então atender um consumidor através de todos os canais disponíveis já era um diferencial. Então, através de chat, e-mail, voz,
e depois com a chegada do WhatsApp. Então, ter isso numa única plataforma e conseguir responder o cliente por todos os canais e mais, né? O desafio ainda era, você entrou em contato com a central de um produto qualquer por e-mail e por alguma razão seu problema não foi resolvido e você resolveu ligar. O desafio é ter a informação de tudo que você tratou no e-mail para você dar continuidade na voz e, eventualmente, dar continuidade através do chat ou do WhatsApp. Né? E isso era o desafio para o meu segmento, que são os BPOs, que é ter uma única plataforma que a gente pode chamar de omnichannel ou multicanalidade. Como que a inteligência artificial entrou nas nossas vidas já há um bom tempo, de uma maneira muito cuidadosa, né? A gente tem que ser cuidadoso. Porque a inteligência artificial, ela pode contribuir, mas ela pode te derrotar. A gente precisa educá-la para que ela traga precisão no atendimento e velocidade. Então, como que a gente usa a inteligência artificial hoje? De uma maneira mais singela ou da maneira mais agressiva? A mais singela, né? Quando a gente passa a resolver, e aí foi iniciando ali nos voice bots, né, no chatbot, a resposta mais repetitiva. Não precisa ser precisa, tá? Mas só dá pra gente mais ou menos uma ideia de data. Quando se iniciou esse movimento da inteligência artificial dentro do teu segmento? Eu creio que dessa maneira mais simples, se iniciou, já tem aí uns bons 10 anos. Tá, perfeito. Né? E a gente vem aprendendo nesses 10 anos. Não, eu falo só pra gente posicionar um pouco, né? Porque a inteligência artificial, falando pro consumidor final, é uma coisa relativamente recente, né? E aí o pessoal às vezes não tem essa noção do quanto a inteligência artificial já está na nossa vida já há um bom tempo, né? Já está há um bom tempo. O que ela vem fazendo é aperfeiçoando, né, a sua capacidade. Até 8 anos atrás a gente falava só de RPAs, né, que são as automações. Então, o que era uma automação? A gente integra o sistema do cliente, a minha plataforma no sistema do cliente, e eu faço com que essas automações tragam as respostas para os voice bots e para os chatbots. Então, aquela resposta precisa que eventualmente você recebe, ela está integrada no sistema do cliente. Perfeito. E por que ela pode derrotar um atendimento? Porque se ela não foi por um humano, bem trabalhada, bem elaborada, a primeira reação do consumidor não quero ser atendido pelo voice bot ou pelo chat bot, porque eu falo, ele não me entende. Eu escrevo, ele não me responde. Mas isso é erro humano de como ele entendeu o negócio do cliente e ele desenvolveu esses bots para trazer para o consumidor, naquele momento, respostas mais precisas. Então, como que a gente usa a inteligência artificial hoje? Em primeiro lugar, né, quando a gente fala de altos volumes, vamos falar de um segmento de mercado, e vou trazer qualquer um aqui, de fast food. Né? Então, falar de fast food é interessante porque ele tem horários de picos sazonais. Né? Como que ele começa? Horário do almoço. Tem um volume altíssimo e a demanda ela na sua grande maioria, quando você pede tudo é um delivery, você quer saber por que seu pedido não chegou dentro do prazo. Ou se o seu pedido chegou, ele chegou todo bagunçado, derramado, ou faltando algum item. Então, o que você faz imediatamente? Eu vou entrar em contato com a empresa que me ofereceu o serviço. E como você quer ser atendido por essa empresa? Puxa, essa hora, o volume na central de atendimento por voz vai ser altíssimo. Então, quando você entra no app, né, para resolver o seu problema, como esses problemas são comuns, né, e é o maior volume de atendimento, o app já está integrado ao sistema do próprio cliente, que já vai trazer essas respostas e muitas vezes a resolução do seu problema. Perfeito. Devolver, qual item faltou? Faltou o refrigerante.
Então ele já fala, ó, se você pagou X reais no refrigerante, está aqui o seu dinheiro de volta. Como você quer receber o seu dinheiro de volta? Ah, eu quero no Evolutiva no cartão, eu quero crédito na plataforma. Perfeito. E assim sucessivamente. Então, a inteligência artificial ela já pode resolver problemas em massa, problemas repetitivos. Como ela está agregando valor hoje para a gente? E aí são várias frentes, desde o treinamento de uma equipe até a análise de comportamento do consumidor. Né? Isso a gente já pratica em 100% dos contatos de uma central de qualquer um dos meus clientes que eu tenho na Abai Brasil hoje. Então, ela já me traz diagnósticos de atendimento e ela já me traz diagnósticos de negócio. Então, eu imagino que deva ser uma base extremamente rica, né? Porque você lida diretamente com esse consumidor o tempo inteiro, né? É uma constância, né? Simone, queria te pedir para contar um pouquinho pra gente como que é feita essa integração entre a tecnologia, que é a inteligência artificial, com o atendimento humano no bastidor. Como que funciona essa articulação em conjunto para conseguir atender o cliente, quem liga, né, quem está com um problema e precisa resolver, de uma forma que não dê atrito ou que não gere desinformação, enfim. Se tem algum momento também em que essa passagem de bastão entre IA e o atendimento humano é feito de forma mais explícita para o cliente ou não? Como que funcionou hoje essa operação no bastidor? Hoje a gente já consegue fazer atendimentos com avatares. A gente cria um avatar em nome de uma determinada marca, que ele já está, e obviamente isso leva um tempo de curadoria, né, de educar essa inteligência artificial para o negócio do cliente. Então, os principais motivos de contatos que a gente tem em determinada central, de uma determinada marca, a gente já sabe e ela já está educada para responder. Eu acho que a transição ela é feita muito mais voltada pelo um desejo do consumidor. Perfeito. Do que um desejo nosso, né? Então, a transição ela pode ser sutil, ela pode não existir, ou o consumidor pode exigir. O ideal é que o consumidor seja atendido com eficiência pela inteligência artificial. Mas, eventualmente, pode acontecer de o problema dele ser tão inusitado que talvez a inteligência artificial não esteja preparada para responder. E aí ela mesma faz essa transição. Né, porque ela faz a busca na consulta de todos os níveis de informação que ela possa dar e ela não tem isso dentro do seu banco de dados, ela faz a transição automaticamente para um humano, para que ele possa resolver o problema do cliente. Então, ela mesma avisa, estou transferindo a sua ligação. Eu vou fazer aqui uma pergunta, talvez seja um pouco idiota. Né? Idiota. Se traça, assim, o perfil, e o tiozão lá vai ligar lá e já fala assim, Maurício não gosta de ser atendido pela inteligência artificial, ou já vou mandar ele pro humano. As marcas se preocupam com isso ou não? Ou sempre, porque eu imagino assim, obviamente quando a gente cai no atendimento humano, o custo para a marca é maior. Sem dúvida. Você procura resolver uma grande maioria desses problemas, né? Seja no eletrônico, no sistema de URA e assim por diante, porque agora acho que até a URA quase não tá mais existindo, né? Tá vendo como eu tô ficando velho? Ela existe ainda. E ela é bem eficiente. Tá. Ela aprendeu com a inteligência artificial, ela ficou mais eficiente. Ou os velhinhos ficaram mais inteligentes e estão querendo já tá tranquilo pra essa turma. Como é que tá isso? Me conta. Olha, eu posso falar inclusive por mim, né? Tá. Eu gosto de ser atendida pelo humano, para ser honesta. Tá. Apesar de trabalhar com tecnologia, né, de oferecer isso todos os dias. Mas sim, como eu estava contando a questão da omnicanalidade, né? Então, hoje as marcas, as principais marcas, independente de qualquer tipo de produto que tenha ali uma adesão do consumidor alta e uma alta necessidade de resolução de casos, ele já dá para o consumidor a opção de você ou resolver o seu problema através de autosserviço. Perfeito. Né, que hoje a gente já consegue através de
do próprio site, através do WhatsApp disponível, através do chat, enfim, ou dele mesmo executar as tarefas que ele precisa, como, por exemplo, gerar uma segunda via de boleto, uma segunda via da nota fiscal, Perfeito. uma mudança de prazo de pagamento, coisas nesse sentido, ele já consegue fazer e ele faz isso e a gente chama isso de autosserviço. Como também a marca, ela disponibiliza todos os meios de comunicação, né, de contato com o cliente. Então, eu quero falar com a marca X pelo WhatsApp, ou eu quero falar pelo chat, ou eu quero falar por voz. E quando identificamos pessoas assim como eu e você, que a gente quer ser atendido pela voz, a precisão no contato ela tem que existir. Então, a opção de falar com o humano ela tem que ser a primeira, não a última. A tendência o menu da hora é customizado também. Exatamente. No passado, e por uma cobertura da legislação, o 9 para falar com um de nossos atendentes é uma obrigação da marca. Hoje, a gente coloca o atendimento humano nas principais marcas em primeiro lugar, justamente para dar para ele a opção de ser atendido pelo humano. Tá. E sim, os mais velhos estão se adaptando às tendências também. Então eles já conseguem. Você gosta de falar com a máquina, né, Dé? Eu gosto de falar. Eu prefiro resolver com a máquina sem precisar falar com ela. Aí eu chamo de autosserviço. Tá. Então, de preferência, ou seja, é meu caminho aquele preferido. Esquema lá, tecle 1, tecle 2. Eu sou Gen Z. Não sou, mentira. Não. Fake news, é tudo fake news. Mas uma curiosidade que me ocorreu aqui, Simone. Tem alguma diferença muito grande de comportamento da base de clientes de uma categoria para outra? Sem dúvida. Tem algum que você possa compartilhar com a gente, assim, de categorias, assim, perfil de consumidor? Porque eu fiquei pensando nisso. Se tem uma categoria que as pessoas prefiram mais telefone, WhatsApp, depende e-mail, do produto. enfim. Quando a gente fala, por exemplo, de smartphones, né? A tendência, né, desta marca é ter o público mais high-tech. Perfeito. Né? E principalmente o público que gosta de estar lá na madrugada jogando online, geralmente, e ao mesmo tempo falando com o bot, ou com o chat, ou pelo WhatsApp, resolvendo os seus pontos. Tá. E isso ele pode falar nos bancos digitais, isso acontece muito. Isso acontece muito nas empresas de tecnologia. Então, a gente identifica o perfil do consumidor também pela marca. E, obviamente, a gente também tem que contratar pessoas que vai prestar o suporte, o atendimento, que fala a língua que desse estejam cara, né? conectados também com a marca. Senão não vai fazer sentido e a minha eficiência não vai ser positiva no atendimento, ou não vai trazer a resolução, porque eu não adequei o perfil ao negócio. Ou seja, quer dizer, quando eu estou falando de um produto, se é um produto de alto consumo voltado aqui para a classe C e D, eu tenho até um perfil de atendimento, não menosprezando, mas assim, quando eu estou falando sobre uma marca de luxo, algo super mais complexo, de um serviço mais personalizado, eu tenho que trazer um atendente que tenha todo esse conhecimento desse universo, é isso? Ou que ele tenha condições de ser treinado para isso. Tá. E claro, né, no meu negócio, eu tô falando de a porta de entrada de jovens, né, no mercado de trabalho. Mas também tô falando de que eu posso atender uma pessoa mais senior, né, ou trazer para o meu atendimento pessoas mais senior. E quando eu falo senior de experiência de vida, né, e profissional, para atender determinados mercados. Que eu, por exemplo, se eu estiver falando de uma indústria farmacêutica, de uma central de relacionamento, de uso contínuo de um determinado medicamento, eu vou recrutar pessoas que tenham mais, vou falar a palavra paciência ali no outro lado, para atender um consumidor que não consegue ler uma bula, muitas vezes, ou seja, que não hoje encontra medicamento. Você acaba contratando até um senhor aposentado sem ou dúvida, uma senhora, tipo, para atender um determinado público.
Pô, que demais, né? Contratar as avós para poder pegar e trabalhar com produto de coisas de bolo, essas coisas todas, né? Eu vou estar ligando pra minha avó, cara. Eu assisti recentemente o filme, não lembro o nome. É aquele restaurante que fica em Nova York. Quem cozinha são avós. Ah, as nonas. Eu assisti demais, não é? As nonas. Tá vendo? Você falando, eu lembrei disso. Demais, cara. Eu vou ligar lá. Mas é a vou ligar pra pedir uma né, receita, velho. Aí, você imagina, atende uma senhora como, né? Aí me remete à minha infância como se fosse a minha avó, cara. Pessoal, comprei esse fermento, mas o bolo solou. O que é que eu fiz de errado? Se as marcas Ajuda de bolo não estão fazendo isso, olha lá, ó. Pode falar com a nicho. Simone, porque, né? Aí o nicho. Ô Simone, agora me conta um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, ferramenta de treinamento da tua equipe. Quando que a IA começou a ser explorada? Que tipo de apoio ela dá hoje para os operadores? Também como que foi a receptividade deles quando eles passaram a ter ferramentas de IA? Conta um pouquinho pra gente desse bastidor. Ela foi inserida na vida deles de uma maneira bem gentil, digamos assim. Porque ela contribui com eles, né? Então, hoje ele está num atendimento, ele consegue fazer uma busca rápida, até por palavra-chave, como se a gente estivesse no Google mesmo. Perfeito. Né? Ou seja, tecnologia no mesmo mesmo de momento busca. que ele está atendendo um cliente, ele está usando tá, perfeito. Então, eu tenho lá um banco, né? Um repositório de informações daquele produto que ele pode fazer buscas rápidas por palavra-chave e traz ali toda a resposta que eventualmente ele poderia dar para o cliente conectada àquele problema ou àquela palavra-chave. E outra coisa que nos ajuda bastante no dia a dia das operações é na formação mesmo das pessoas, né? No treinamento das pessoas. Então, eu posso inserir a tecnologia junto com o humano numa sala de treinamento, Perfeito. como eu também posso colocar reciclagens já aplicada por avatares, né? É um avatar aplicando o treinamento daquele determinado produto, numa parte pelo menos do treinamento, ou na reciclagem de um determinado momento do treinamento que foi identificado uma ineficiência da maioria dos agentes. Então a gente trabalha por amostra. Então, se eu percebo que um grupo grande de agentes está com dificuldade para dar determinada resposta de um determinado momento daquele atendimento, eu consigo fazer reciclagens rápidas, eficientes, pautada exclusivamente para aquele ponto de atenção ou para aquela oportunidade de melhoria dentro do atendimento. Hoje, e já faz um bom tempo, eu diria aí que há uns 4, 5 anos, que as grandes empresas do meu segmento inseriram plataformas como, por exemplo, o Speech Analytics, que é trabalhado com inteligência artificial, para fazer a análise de 100% dos contatos. Então, antes eu fazia uma análise amostral por pessoas. Era uma outra pessoa que catava como se fosse uma extensão. Ó o velho aqui de novo, né? Pegava uma extensão e ficava escutando qual que era o atendimento do cara, ou pegava a gravação e aí analisava a gravação, se ele foi assertivo ou não no atendimento dele. Você fazia muita amostra, né, de ligação quando era criança. Eu fazia amostra, eu catava na casa, extensão. né? Mentira, amostra de ligação da mãe, do pai. Ó, tá vendo? Eu sou tão velho que na época, foi ter telefone na minha casa, eu tinha acho que 17 ou 18 anos, pra você ter uma ideia no negócio. Tô aqui pensando na minha, também não. Mas sim, a amostra é essa. Ela pode ser online, né? Que daí pega a extensão. Sim. Senta ali, a gente chama de carrapato, né? Então ele senta ali e fica escutando online aquela monitorando. Carrapato aí. Carrapato. Ou ele pode por gravações, sim, que é o mais tradicional, né? Então ele faz a amostra daquele agente e ele tem ali um diagnóstico, né? E isso é realmente amostral. Então, a gente pode fazer o mínimo de 4 monitorias por agente mês ou elevar esse número, né? E aí eu preciso do quê? Eu preciso de monitores de qualidade, analistas de qualidade, para compilar tudo isso, fazer um diagnóstico e oferecer um relatório. Perfeito. Tudo de forma manual, entre aspas. Era assim antes, agora hoje já mudou. Agora eu consigo simplesmente
de uma maneira multicanal também. Sim. Fazer as análises dos contatos, seja 100% dos contatos, né? de 100% dos contatos, seja ele por voz ou escrito, e aí depende do canal, sim, se é e-mail, se é chat, se Perfeito. é WhatsApp, não importa. Eu transcrevo tudo isso, jogo tudo isso dentro de uma plataforma que é o Speech Analytics. Que legal, né? E aí eu trabalho com essas informações da maneira que eu quiser. Né? Então eu consigo analisar comportamento do meu agente. Sim. Eu consigo analisar o comportamento do consumidor. Eu consigo analisar até o tom de satisfação que ele tem, mesmo por escrito. Né? Então, eu consigo fazer a análise e diagnóstico do negócio do meu cliente de uma maneira rápida e com precisão Muita de precisão, isso que eu 100%. Que legal, você falou uma coisa agora. Desculpa, aí o incrível é que agora, assim, a gente sempre recebeu a informação de que, né, as ligações são todas gravadas. Agora elas são todas gravadas e analisadas. Analisadas, exatamente. Né? A gente deu um passo além sem nem se dar conta. Exatamente. Sabe uma coisa que eu achei legal? Quando ela comentou aqui sobre esse tom da voz que analisa o índice de satisfação. Porque você lembra que a gente estava comentando aqui, num bate-papo aqui com o Zé anterior, né? O psicólogo, a gente falando sobre essa coisa da IA trabalhar no segmento da psicologia. Mas quando a gente tem a ferramenta, e principalmente se a gente tá falando da fala, né? O tom ajuda a identificar. E quando é a coisa do teclado, tal, não sei o quê. É o quê? É a velocidade da tecla? Como é que é isso? Ou isso não, né? Ou fica mais difícil essa análise? Ou palavras também, né? Ah, perfeito, ok. Que são utilizadas ali para ele. Se ele estiver bravo, ele vai dizer palavras do tipo: já falei mais de uma vez. Já mandei mais de 2 e-mails. Perfeito. Né? Já tentei contato por telefone. Então, ela faz esses tipos de análise que dá para sentir o humor né, do consumidor mesmo num e-mail. E quando a gente fala de diagnóstico de negócio, um exemplo rápido é que, de repente, está acontecendo algo recorrente com uma determinada marca, e a velocidade da análise traz o diagnóstico, entrego para o meu cliente, que ele vai atuar mais rápido no problema que está causando, ou por um setor, ou por um defeito de fabricação, seja ele qual for, ele tem uma atuação e uma resposta mais rápida para isso. Ou seja, é quase que tipo instantâneo, você tá acendendo lá o botãozinho vermelho do cara, né? Exatamente. O botãozinho na luzinha vermelha, desculpa, né? É isso aí. Então eu dou essa informação para ele. Legal. E ele pode atuar em cima disso. Simone, agora com tantas métricas diferentes que a IA trouxe e tornou possível, teve alguma mudança significativa nos indicadores de performance desses atendimentos? E se sim, né, quais são os novos indicadores de performance? Sim, e foram mudanças consideráveis, né? Não só o consumidor ficou mais exigente, mas o meu cliente também. Sim. Então, ele ampliou o número de indicadores para a gente medir, porque o impacto foi na velocidade, sem sombra de dúvidas. Então, a gente ganhou tração, né, para atender massa, volume. Então, hoje, no mix de pessoas e tecnologia, eu faço mais atendimentos ou resolvo mais contatos do que eu conseguiria fazer antes, só com pessoas. Então, qual é a exigência do consumidor? Respondendo a sua pergunta, ele quer precisão, não, ele quer resolução, ele quer velocidade. E o que o meu cliente que me contrata quer? Redução do custo. Né? Então, quanto mais eu consigo atender com precisão o consumidor dele, eu resolvo mais contatos e torno mais eficiente quando o contato ele é humano. Então, o que ele está exigindo mais de mim? Ele está exigindo mais tecnologia para eu ter respostas rápidas e em massa, e ele está exigindo mais qualificação do meu agente. Perfeito. Né? Então, eu faço um mix
ali e eu posso errar o percurso. Ok. Eu posso, por exemplo, abrir um canal que não existia dentro de uma determinada marca e ser agressivo e já abrir esse canal respondendo em massa com inteligência artificial ou com tecnologia, e o consumidor dele não estava preparado para isso. Então a gente tem que ter ali um cuidado e um equilíbrio na hora de inserir a tecnologia para o atendimento ao consumidor. E até um histórico pessoas dele como eu mesmo, e você ainda existem É. e precisam Sim. de atenção. Sim. Queria te perguntar qual que é a tua visão em relação ao movimento que tem sido muito comentado, do impacto da IA no mercado de trabalho como um todo, né? 2 movimentos, um movimento de fechar cargos e abrir outros cargos, né? E aí tem muito uma discussão do quanto vai existir uma compensação nesse movimento ou não. E também um movimento de skills. Então, a partir do momento que a gente tem inteligência artificial, mesmo que uma determinada função existe, ela vai ser reconfigurada, que habilidades a gente vai esperar ou determinados profissionais vão precisar performar em conjunto com essa tecnologia. E aí queria a tua visão de qual que é esse impacto que você vê que já está acontecendo, que você imagina, como você imagina que vai ser no futuro. Bom, eu escuto falar há mais de 20 anos que a tecnologia ia extinguir esse setor meu, né, do BPO. 20 anos se passaram e estamos aqui. Só você olhar para a gente mesmo, né, como consumidor. Jamais vão deixar de existir os atendimentos. O que a gente como empresa tem feito e tem trabalhado bastante nisso é formar os profissionais dentro das tendências que a gente precisa. Então, hoje que eu trago ali o primeiro emprego e dou um treinamento ali de 1 semana, 10 dias dentro de um determinado produto, como a gente chama, que é o produto do meu cliente, o que eu tenho inserido nesses treinamentos? Então, hoje leva 10 dias para uma determinada marca um treinamento para a formação desse profissional, para oferecer o atendimento daquele produto. Eu estou inserindo treinamentos um pouco maiores. Então, eu estou aplicando treinamentos de como ele trabalhar com a inteligência artificial para otimizar o trabalho dele, dando para ele treinamentos de como trabalhar numa curadoria de uma inteligência artificial por trás de um determinado atendimento. Então, eu tenho dado, pelo menos na ABAI Brasil, mais formação para essas pessoas. Por quê? Quando eu inserir a inteligência artificial naquela marca que vai migrar, né? Porque o que acontece? Eu migro o atendimento do humano para o atendimento independente de qual inteligência artificial eu for usar, para que esse agente ele esteja preparado para crescer junto com essa operação de outras formas. Ele pode trabalhar lá para análise de diagnóstico junto com um time de qualidade. Ele pode trabalhar ali por trás do Speech Analytics. Ele pode trabalhar na curadoria para melhorar e ter ali o processo de melhoria contínua daquela IA para aquele produto. Ele pode trabalhar num segundo, terceiro nível de atendimento, que daí é um atendimento mais especializado e, obviamente, melhor remunerado para esse meu agente. Então, o que a gente está fazendo como empresa? Eu estou capacitando melhor as minhas pessoas para que elas também estejam preparadas para um mercado de trabalho que está migrando de posto. Então, eu tiro ele do atendimento e ponho ele no bastidor. É isso que nós vamos fazer, né? E é isso que as grandes empresas desse segmento têm feito para continuar gerando empregos, para continuar sendo a porta de entrada no mercado de trabalho, principalmente dos nossos jovens de hoje. Então, esse é o impacto que eu estou tendo atualmente. E também oferecendo benefícios para o colaborador de alguma maneira, para o meu funcionário de alguma maneira. Mas eu achei bem interessante, você trouxe 2 caminhos, né, assim, viáveis. Eu acho que é interessante até para quem tangencia essa área. Tem um movimento de ir para o bastidor, e aí esse profissional vai precisar entender mais da tecnologia, da inteligência artificial, então daí a importância dos treinamentos que vocês oferecem. Mas também tem um caminho de se tornar uma mão de obra
mais qualificada no sentido de ter um maior conhecimento do produto, da marca, do cliente, para conseguir oferecer um atendimento mais preciso, né? Até para usar um termo que você trouxe, né? Que diferencia ainda mais o atendimento humano do atendimento da máquina, né? Da IA. Por exemplo, hoje, se você tem uma marca de computador qualquer, um laptop, Tá. né? E ele deu algum defeito. Hoje, as grandes centrais, elas já conseguem, de maneira remota, né, te suportar, né, te prestar um atendimento e chamando de primeiro, segundo ou até mesmo terceiro nível, Sim. te dá um suporte à distância. Né? Então, ele acessa a sua máquina de forma remota, Tá. E, de repente, ele consegue ter uma resolução rápida sem você ter que pegar o seu laptop, levar numa assistência. Ou ir lá e formatar deixar ele, ou ir lá e formatar sem necessidade. Sim. Então, isso a gente já faz esse tipo de suporte, né? E esse tipo de atendimento. Então, um atendimento de uma resposta padrão qualquer, eu posso ir capacitando essas pessoas do nível 1 para ir para um nível 2, para um nível 3, para mudar de produto, para ter um nível mais técnico. Por exemplo, tem centrais hoje que eu tenho engenheiros atendendo. Que legal. Eu tenho um engenheiro sentado para atender, porque eles dão respostas para a indústria automobilística, ou até mesmo grandes indústrias de refrigeração. Então, já tem isso no atendimento. Por isso que eu falo que o atendimento, através da omnicanalidade, é difícil dele morrer, né? Ele sempre vai ter melhorias e ganhar mais eficiência para resolver qualquer tipo de problema. Tá. Simone, falando um pouquinho assim na questão da galera da geração Z hoje, como é que tá? Você acha que ficou mais fácil? Essa galera chega com mais informação? Ou essa galera, tipo, demora um pouquinho mais para poder entrar no esquema? E aí, trazendo um pouco dentro pro universo da inteligência artificial, também, se ele tem mais facilidade ou ele ainda não está muito preocupado com isso? Maurício, eu vou falar com propriedade, porque eu tenho filho dentro da geração Z, né? Então, eu tenho experiência dentro de casa também. E, além disso, o meu público, né? O público do BPO é a grande maioria geração Z. A gente tem que aprender todos os dias, né? Para lidar com eles. O que eu sinto hoje, e eu posso dizer porque eu vivi isso e não pertenço a essa geração, eu sou da geração, talvez Coca-Cola, é isso? Talvez seja. É X. Ou X, né? Mas o que a gente falava, né? Somos da geração Coca-Cola. Sim. Olhando para eles, o que falta, né? E o que a gente tem tentado levar para o nosso dia a dia. É o compromisso, né? A responsabilidade, ela muda um pouco. Perfeito. Então, se ele sentar para atender, né? E por alguma razão aquilo não trouxe para ele satisfação, ele levanta e vai embora. É um desafio, né? É um desafio. Em reter esse cara, né? Em reter essas pessoas e engajar elas. Perfeito. Né, e trazer a responsabilidade de que não posso levantar e sair, né? Ou dropar um atendimento. Então, acho que essa é a principal dificuldade. Eles são a maioria, digamos assim. Né? E trazer esse compromisso, apesar deles já nascerem high-tech, né? já estarem inseridos na tecnologia, a internet e tudo mais, desde que nasceram, o que falta para eles é trazer um pouco mais esse senso de compromisso e de responsabilidade. Mas eles são maravilhosos. Então, e aí sem eles a gente não vive. Tá. E no treinamento, então, tipo, a galera, aí já é outra coisa. Imagino que eles sejam ligeiros, né? Quer dizer, aprendem muito mais rápido, não? Eles aprendem muito rápido. Né? Eles são dinâmicos. Perfeito. Né? E, ao mesmo tempo, essa questão do compromisso, de fato, né? Eu vou dar um exemplo. O treinamento de um determinado produto, ele leva 10 dias de formação só do produto.
Se ele falta num treinamento, eu preciso voltar e dar essa aula de novo para ele. Mas eu não consigo parar no meio do treinamento e dar essa aula para ele. Então é a hora que eu uso a inteligência artificial. Perfeito. Mas ao mesmo tempo, eu preciso que ele tenha compromissos que faltar não é bom para o negócio. Claro. Né? E que isso vai impactar na formação dele para... Depois uma performance lá na frente, Exatamente. Né? E é esse compromisso que a gente busca nessas pessoas. Mas, de novo... Pô, garotada, vamos cooperar aí. Vamos cooperar com a tia Simone, pelo amor de Deus. É complicado. Eu amo eles, né? Eu vivo o dia a dia deles, mas eu preciso todos os dias bater nessa mesma tecla. Me ajuda. Né? Compromisso, responsabilidade, senso de emergência, né? De velocidade. Sim. Então, se dá dor de barriga, eu não vou trabalhar, né? Eu tô um pouco resfriada, eu já não vou trabalhar. Então, é mais ou menos assim. Eles são mais suscetíveis a isso. Agora, sabendo de toda essa inteligência que tem nos bastidores de uma operação como essa, e com muita inteligência artificial para suportar em análises, em métricas, Simone, me conta, por que ainda tem empresa que me liga no final de semana, 9 horas da noite, 10 horas da noite, para me oferecer serviço, produto que eu não tô nem comprando, que eu não tenho nem interesse em comprar? E nem dinheiro. Olha, esse é um assunto polêmico, mas eu vou falar por mim, claro, né? E pela empresa que eu represento hoje. O que acontece, assim como qualquer segmento de mercado, tem especializações, né? Então, tem empresas de BPOs que são especializadas em vendas, tem empresas que são especializadas em atendimento, que é o meu caso. Então a culpa não é tua. Então você caiu mais na defensiva, tá vendo? Olha lá. Mas é claro. Ela já, como é que fala? Já caiu atirando. Foi. Isso. Ela já Simone falou assim, na real, não sou eu que ligo. Eu sou o cara que resolve o teu problema. Exatamente. Entendeu agora? Qual foi? É tipo isso. Tá. É bem isso que, de uma maneira bem gentil, eu quis dizer, né? Eu não faço... Hoje, a empresa que eu trabalho... aliás, que eu trabalhei esses 20 anos em BPO, não são empresas especializadas em vendas. Acaba acontecendo que dentro de um determinado cliente que eu possa ter dentro da minha operação, que eu possa fazer um atendimento end-to-end. Ou seja, né? você resolveu uma no coisa que você meio acaba vendendo. tem a venda. Opa! Né? Ela é consequência do seu contato. plano, fazer um upgrade do negócio? Tipo lá, pronto, entendi. Tipo esse. Mas quem me ligou foi você. Exato. Eu não te liguei. Eu não liguei pra você a que horas, Dé? 10 horas da noite? 10 horas da noite, 11 horas da noite, final de semana. Mas acho que esse é um ponto que, das poucas coisas que me tira do sério. Falo, agora, gente... Mas eu te sugiro, tem um lugar que você pode ir lá, colocar seu nominho, que é o Do Not Call, né? Que você não quer receber contatos algum. Opa, que a partir... mas não funciona. Pois Agora eu que vou... Pois aí o que pode acontecer é que agora tem o golpe, né? Que não as empresas, eu não vou falar no nome das empresas, claro. mas principalmente... dessas empresas menores, esses birôs, digamos assim, que compra seu dado, né, a sua informação, que compra essas bases e sai aí ligando desesperadamente para vender diversos tipos de produtos. Mas se você insistir numa reclamação e se você insistir em que determinada marca te ligou 10 horas da noite e seu nome e seu CPF está lá na lista do Do Not Call e você insistir numa ação judicial, por exemplo, você ganha. Simone, a gente tem 4 perguntinhas que a gente faz para todo convidado que vem aqui e que não estão relacionadas à tua área de atuação. É para captar mais tua visão mais geral sobre a inteligência artificial. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: qual aspecto da inteligência artificial te deixa mais empolgada hoje em dia? Caramba, eu tirando de lado, né, o meu negócio, a velocidade e o quão realistas são as coisas, né? E a capacidade dela te influenciar por ações, né? Por exemplo, sei lá, eu sou muito cuidadosa
quando se trata de qualquer tipo de ação que seja online, uma compra ou qualquer coisa. Mas o quão ela tem o poder de persuasão, principalmente de pessoas céticas como eu, em alguns casos, para algumas situações, de convencimento. Né? Ela te convence de que aquele produto é realmente, de fato, melhor para você. Né? Porque ela me ouviu por conta da minha pesquisa, porque, enfim, ela usou ali minhas buscas, a minha rotina diária para me influenciar a me vender ou me motivar a comprar determinado produto. Isso me encanta, porque eu tinha um perfil de negação, né? Jamais. Não vai me convencer. Quando eu vejo, eu já fiz. Já fez, né? É verdade. Já comprei. Já chegou a caixinha, já tô feliz. Por aquela já tá marca. Feliz. Então, acho que isso é o que me deixa assustada e encantada com a capacidade que hoje a gente tem de persuasão, digamos assim, para influenciar produtos, marcas, compras, preferências e tudo mais. Simone, e uma IA que você gostaria que existisse no futuro, mesmo que a gente não tenha tecnologia para hoje? Caramba. Olha, né? A gente já ouviu cada coisa aqui, né? Seu momento, fundadora de startup. Eu sou dorameira. E eu tenho assistido algumas séries de dorama, claro, muito voltada à inteligência artificial. E tem uma delas que eu assisti que ele é basicamente um holograma assistente que faz tudo por você. Basicamente tudo. Só que ele não é um holograma que ele te acompanha pela tela do celular. Ou que você precisa abrir a tela para vê-lo. Ele se materializa? Ele se materializa e ele está do seu lado todo o tempo. Entendi. Ele é visível. Então ele passa a ser um assistente pessoal para tudo que você vai fazer na vida. Né, ele te auxilia, ele consegue fazer uma interface, por exemplo, numa comunicação de um idioma que eu não conheça. Me encantaria ter né, de, por exemplo, eu não falo alemão, então dele me ouvir falar em português e fazer essa interface, né, até de uma maneira profissional para viagens, enfim, para qualquer coisa. Simone, e o futuro da humanidade com a inteligência artificial em uma palavra? Velocidade, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela traz velocidade, seja para o que for. Eu usaria a palavra velocidade. E no mundo onde as máquinas são capazes de fazer coisas muito melhores do que a gente, né? O que é ser verdadeiramente humano? Eu acho que a máquina, ela consegue fazer realmente de uma maneira muito mais eficiente, haja vista as grandes cirurgias que são feitas por máquina hoje com uma precisão absoluta, mas ainda assim o humano, ele tem a questão do toque, né, da palavra, do olhar, né, isso ainda faz diferença e a gente vive disso, né, a gente precisa desse olhar, desse carinho, desse toque, né, desse cuidado que a máquina ainda não faz pela gente. Se fizer, vai ser muito robótica, digamos assim. Imagina o toque de um holograma, né? Imagina uma palavra de uma máquina, né? Não vai trazer essa essência que o ser humano ainda traz, seja num atendimento, seja numa conversa como essa. Se eu tivesse aqui o meu Olo aqui sentado do meu lado, talvez ele não trouxesse essa proximidade, né? Ele traria, sim, eficiência nas palavras e tudo mais, né? E precisão, com certeza, que eu talvez não tenha. Mas esse toque, esse cuidado, o ser humano ainda precisa, e a gente precisa disso também. É o que eu acho. Muito obrigada, Simone, por aceitar nosso convite para estar aqui no podcast, por tirar um pouquinho do seu tempo para compartilhar sua experiência e sua visão com quem acompanha a gente aqui. Eu que agradeço, foi uma honra. Achei que ia ser mais difícil, mas foi delicioso. Muito obrigada pelo convite. Que bom, muito obrigado, Simone. Agradecer também nossos apoiadores dessa temporada, Artesania Choripanes, com os melhores cortes mais deliciosos, feitos do jeito, né, tradicional, na brasa, na fogueira, pra gente
compartilhar uma boa refeição com quem a gente gosta. Agradecer também a Belecave, que traz vinhos da Europa. Também, né, de novo, voltando aqui pro elemento que a gente falou de conexão humana, para você poder saborear, apreciar e se conectar, fazer um brinde com as pessoas que você também gosta. E agradecer as pessoas que estão aqui sempre acompanhando a gente por trás das câmeras. Diego, Natanicola, Camila Aguiar, muito obrigada a toda a equipe do Estúdio 1338. E não esquece, né, se você gostou desse episódio, não esquece aqui de dar aquele likezinho, de se inscrever no canal e ativar o sininho, né, Dé? É isso aí, deixar seu comentário e compartilhar, enviar esse episódio para quem você acredita que vai também gostar do assunto. Até a próxima. Meu muito obrigado e até o próximo episódio. Este episódio do podcast E Aqui foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula. Produzido pelo Estúdio 1338. Com roteiro criado por Andréa Mello e ChatGPT. E locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.